Também, meus amados, eu vou iniciar porque senão essa canção ela fala um pouquinho da minha história. Também é uma canção que tem uma letra muito missionária, né? Fala sobre, principalmente na parte que ele fala da estrofe, né? Eu acredito que é o refrão, daquele quero ser a mão estendida, né? O abraço e a visita inesperada. Isso é praticamente é, aquilo que o mundo está ansiando, né? Precisando, gritando socorro, e nós precisamos ser justamente isso que a música acabou de nos apresentar. Louvado seja Deus que inspirou, né, o artista para criar essa letra e que Deus continue inspirando ele, que ele fale realmente o evangelho através da canção. O treinamento, né, novamente é sobre evangelismo cristocêntrico. E a gente vai abordar alguns temas aqui, eu vou passar rápido devido ao conteúdo ser um pouco extenso, né? Então, a introdução ao evangelismo focado em Cristo, identificação de grupos e abordagens práticas, estratégia de abordagem para diferentes grupos. Esses grupos são grupos religiosos, tá bem? E conclusão e fundamentos da suficiência de Cristo. Cristo, ele sempre vai ser suficiente, nada além dele. É a apologética que a gente vai entender. Introdução ao evangelismo focado em Cristo. O objetivo do evangelista: superação dos paradigmas do debate intelectual. O evangelista deve compreender que sua missão transcende a vitória em uma disputa lógica, disputas lógicas ou apologéticas. O foco central não é residir em refutar sistematicamente as doutrinas alheias ou provar a superioridade de uma denominação, mas sim em conduzir o interlocutor à reconciliação com o Criador, priorizando a salvação da alma sobre o triunfo argumentativo. Meus amados, se vocês quiserem tirar dúvida enquanto eu vou lendo, é só falar que eu dou uma pausa, tá bem? Mas a gente vai dar umas pausas aqui para tirar algumas dúvidas, né? Então aqui, né, inicialmente, introdutoriamente, a gente já entende que o objetivo não é demonstrar um conhecimento, né, para os grupos religiosos, ou que você domina o conteúdo, ou que as outras religiões estão erradas. Pelo contrário, a gente vai aprender que a necessidade, né, existe uma necessidade por trás dessas religiões, que muitos seguem essas doutrinas, essas religiões, em busca de algo que está faltando em sua vida. E muitas vezes esse algo, né, muitas vezes não, sempre esse algo, Jesus aqui é suficiente para resolver toda essa questão. E é dentro desse contexto que a gente vai trabalhar justamente essa visão hoje. O objetivo do evangelista, né? A centralidade da autossuficiência de Jesus Cristo. A estratégia evangelística deve convergir invariavelmente para a pergunta fundamental: quem é Jesus? Ou quem é Jesus para você? Ao destacar que Cristo é suficiente e que sua obra na cruz é completa, o evangelista evita distrações com minúcias dogmáticas, permitindo que a mensagem do evangelho permaneça clara, direta e centrada na figura que define a eternidade do indivíduo. É muito importante a gente ouvir, a gente vai ver isso mais na frente, ouvir, deixar o interlocutor falar, aquele que você abordou, de outras denominações e religiões, falar, você vai ouvir ele, e perguntar, simplesmente, bem simples, quem é Jesus para você? Esse vai ser o start do seu argumento. Com base na resposta que você vai construir ali o seu argumento dentro dessa pergunta.
Reconhecimento da agência, né, do Espírito Santo. É imperativo reconhecer que a metônia ou mudança de coração não é um produto de retórica humana refinada, mas uma obra exclusiva do Espírito Santo. O papel do evangelista é ser um facilitador fiel da mensagem, confiando que a convicção do pecado, confiando que a convicção do pecado, da justiça e do juízo ocorrerá por meio da ação divina e não por sua persuasão intelectual. Isso está bem claro nas Escrituras, que é o Espírito Santo que convence do homem do pecado, da justiça e do juízo. Que é ele que convence o homem, não somos nós, não é o nosso conhecimento, não é o nosso testemunho, não é as nossas palavras, não é a nossa retórica, não é as nossas vestes, não é nossas ações de amor que representa, né, o caráter de Cristo, mas sim o Espírito Santo. A partir do momento que o interlocutor começa a receber a mensagem que Deus colocou no coração, vai colocar no coração de vocês para falar do Evangelho, o Espírito Santo ele começa a trabalhar dentro daquele coração. É muito legal que quando tem evangelismo na minha igreja, a gente sempre trabalha em dupla, no mínimo, né? Dependendo da quantidade de irmãos. E sempre um vai ficar, a gente orienta, um fica intercedendo enquanto o outro vai seguindo, né, o roteirozinho que preparou para evangelizar. E quando esse segundo que está intercedendo, ele quer falar, ele toca no ombro do que está falando, né? Lendo a palavra de Deus. E aí ele conclui, dá uma pausa, e o segundo irmão, ele inicia, certo? Pegando uma oportunidade ali que o Espírito Santo colocou, e aí inverte-se os papéis. Aquele que estava intercedendo, ele vai falar da palavra de Deus, vai dar um exemplo, ou agregar mais conhecimento ali o que o irmão está falando, e o outro vai iniciar intercedendo ali naquele momento para que o Espírito Santo justamente faça o que a palavra de Deus nos apresenta, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Estou dando uma acelerada por conta da quantidade de conteúdo, tá bem? A importância de ouvir com amor. Prática da alteridade e escuta ativa. Antes de qualquer proclamação dogmática, o evangelista deve exercer uma escuta empática para compreender a biografia e as motivações por trás das crenças do outro. Frequentemente, resistências ao cristianismo originam-se de traumas institucionais ou de decepções pessoais. Portanto, ouvir permite identificar se o interlocutor ataca a fé em si ou apenas uma imagem distorcida de Deus. Ou seja, independente de doutrina, de religião, de crença, sempre, sempre, quando vir alguém atacar a religião, a gente precisa identificar justamente se tem um trauma por trás das instituições, né, que ele vai mencionar, ou pessoais com alguém, ou até mesmo é, atacar, você consegue ali identificar, né, se ele vai atacar a fé, o que você está representando ali, é Cristo, mas ele não vai atacar Jesus ou Deus. Ele vai atacar a instituição, né, uma igreja, uma doutrina, ele sempre vai fazer comparações ou decepções com pessoas específicas dentro de alguma doutrina ou religião. Então, e acaba fazendo a junção a Deus. Ah, é crente, não, ou dizia que era pastor, mas infelizmente enganava a Deus. Sempre vai fazer a junção a Deus. E aí nos compete a fazer essa análise, ouvir e não seguir, né, para esse caminho, né? Zé, infelizmente existe pessoas assim. Não, é trazer sempre a visão para Cristo.
Mas tira uma dúvida, mas quem é Jesus para você? Você entende que Jesus morreu na cruz por nós, como está escrito em João 3,16, né? Que Deus, ele entregou seu filho por mim, por você, sem nós merecermos, num sacrifício de substituição. Então é muito importante e sempre tentar puxar para essa pergunta: quem é esse Jesus para você que sacrificou-se? Para justamente ver se a gente consegue navegar na palavra de Deus e tirar essa esse trauma, né? A gente não vai curar o trauma, na verdade, mas a gente vai tirar a atenção para a palavra do Senhor, direcionar ela para as escrituras, né? Ética no tratamento das diversidades religiosas. A abordagem cristocêntrica exige que adeptos de outras religiões, como testemunhas de Jeová, espíritas ou muçulmanos, sejam tratados com profundo respeito e dignidade. Evitar o escárnio, a ironia ou a superioridade moral é fundamental para manter os canais de comunicações abertos, reconhecendo que cada indivíduo é alguém por quem Cristo ofereceu seu sacrifício vicário, né? Substitu- substitutivo. Certa vez eu trabalhava com um rapaz que ele era aparentemente muito bonito e ele era espírita kardecista, né, de Allan Kardec, ah, aqueles que gostam de fazer boas obras. E ele sabendo que eu era evangélico, ele casado com outro homem, ele perguntou para mim qual era a minha religião, né? Ele sempre faz essas perguntas para tentar achar um deslize seu moral para ele botar ali contra a parede. E eu respondi a ele, né, que eu era cristão evangélico. Ele fez, por que cristão? Aí expliquei a ele que no livro de Atos, né, a gente foi chamado de cristão por ser seguidor de Cristo e evangelho porque a partir dos evangelhos foi que Cristo conseguiu nos alcançar, né, através do sacrifício que está escrito nos evangelhos, né? Foi através desses evangelhos, das boas novas, né, que é representado o significado dessa palavra é boas novas, Cristo conseguiu me alcançar. E aí ele disse assim, Max, eu pergunto muito essa pergunta aos evangélicos e eu nunca tinha ouvido uma resposta assim. E eu ganhei o respeito dele, né? Resumindo, né? Pra gente ganhar tempo aqui. Ganhei o respeito dele. Então, assim, é, sem querer, como a gente viu em Atos capítulo 19, né, do apóstolo Paulo, ele chegando numa cidade de Éfeso, cidade comercial, onde tinha ali a idolatria nas raízes culturais, e ele não, em nenhum momento, ele direcionou a mensagem para combater a idolatria, mas apresentando Cristo ali na centralidade da mensagem de Paulo, a sua terceira viagem missionária, ele conseguiu alcançar. Eu acredito que até ele mesmo se analisando todo o trabalho dele, como Paulo era um homem muito intelectual, eu posso cogitar isso, ele olhando para o resultado do seu trabalho, eu acredito que até ele mesmo se surpreendeu com o impacto da mensagem de Cristo que ele levou para a cidade de Éfeso. Então, quem não estava, né, dê uma lida em Atos capítulo 19, você vai ver o impacto ali da mensagem do apóstolo Paulo, a terceira viagem missionária, né? Deixa eu ir abrindo aqui a carta aos Éfesos, enquanto isto. Então, meus amados, capítulo 4, versículo 15, né? Então, o equilíbrio entre a veracidade e a caridade, né? O compromisso com a verdade bíblica não deve anular a necessidade de uma postura amorosa, conforme preceito de Éfesos, capítulo 4, versículo 15. A minha Bíblia é a tradução NTLH, tá bem? Então, se ela soar um pouco diferente do que vocês já estão acostumados, não se preocupem. Pelo contrário,
diz assim, né? O versículo 15 do capítulo 4 de Éfeso. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, o evangelismo eficaz busca estabelecer pontes em vez de barreiras, utilizando o conhecimento das diferentes tradições, não para o ataque, mas para conduzir uma conversa de forma inteligente, graciosa, de volta ao núcleo do evangelho. Então, muitas vezes você vai abordar alguma das religiões que a gente mencionou agora há pouco, e elas já podem já estar armadas para atacar vocês. Mostrem amor, tranquilidade, uma postura, né, amorosa, tranquila. Não, certo. Mas eu posso fazer uma pergunta? Pode. Quem é Jesus para você? A gente sempre deve desarmar eles com essa palavra. Quem é Jesus para você? Identificação dos grupos e abordagem prática. Nesse momento aqui a gente já vai entender como lidar com algumas respostas sobre algumas doutrinas sobre essa pergunta, né? Diversidade de crenças e o Cristo comum. Mapeamento das pluralidades religiosas contemporâneas. O cenário social atual abriga uma vasta gama de sistemas de crenças. Max, Inclui... Oi, ficou escuro aqui o slide. Ah, apareceu agora. apareceu? Apareceu. Pronto. Eu vou ler esse aqui e aí a gente vai abrir para vocês tirarem dúvida, tá bem? Mapeamento da pluralidade religiosa contemporânea. O cenário social atual abriga uma vasta gama de sistemas de crenças, incluindo testemunhas de Jeová, mormons, judeus, muçulmanos, espíritas e ateus. Eu coloquei essas principais que eu acredito que estamos mais fáceis de encontrar eles aqui no nosso estado ou no nosso Brasil. Cada grupo, né, possui interpretações distintas sobre a divindade e a salvação, exigindo do evangelista um conhecimento prévio, não para o confronto, mas para a construção de pontes comunicativas eficazes e respeitosas. Então, o objetivo é justamente esse. Eles sempre vão vir para o confronto. Sempre, sempre. Vai querer te confrontar, vai querer te questionar, vai querer te dar exemplos de homens e mulheres que, como a própria palavra nos ensina que somos pecadores, né? Que mesmo sendo justificados por Cristo, continuamos pecando e vai usar exemplos, né? Exemplos de homens, de homens de reconhecimento aí como pastores, né? Grandes missionários que erraram, né? E isso nós não estamos além de cometer erros, né? A Bíblia deixa bem claro isso, que nós não vamos deixar de ser pecadores, né? Agora somos pecadores justificados por Cristo, né? Então eles vão usar exemplos de homens que cometeram erros, que caíram, né? E, e a gente tem exemplos na Bíblia. Certa vez eu estava evangelizando e eu perguntei a uma pessoa que já foi evangélica, né? Eu fiz essa pergunta. Hoje, se um pastor descobre que um irmão casado adulterou com uma outra mulher e ele chama os dois para o gabinete, o que é, dentro do seu conhecimento, qual o resultado disto? Qual é o final, o desfecho? Ele disse, tá, o pastor vai botar todos os dois para fora. O pastor vai mandar divorciar. Ele deu esses dois exemplos, né? Eu disse, mas o que Jesus faria? E aí eu trouxe a ele aquele exemplo da mulher que foi pega em adultério e segundo a lei de Moisés, pela gravidade,
ela deveria ser apedrejada em público. Era a lei, né? E aí, quando levam a Jesus, a gente já sabe, já com essa história. E aí ele vai por um até ficar apenas os dois. Jesus questiona ela, cadê seus acusadores? E aí ele diz, vai em paz e não peque mais, e Deus abençoa ela e dá uma nova chance. Então eu expliquei a ele que, de acordo com a palavra de Deus, o pastor deve questionar se ambos ainda se amam, e se amam, querem manter o casamento. E se eles querem manter o casamento, eles participarem do grupo de casais, de um discipulado, de um ensinamento bíblico, para que esse relacionamento ele não venha a ser mais a dois, mais a três. Que Cristo esteja presente no meio desse relacionamento. E aí ele entendeu que o que se pregava antes dele me conhecer não era a Bíblia. Era um contexto daquilo que nós achávamos que era lei, perante a lei de Moisés. E ele explicou: não, irmão, agora eu entendi. Agora eu entendi o evangelho. Agora eu entendi o significado. Ô, Max, Oi. não perder a meada aí, essa parte do que tu tá falando sobre a diversidade de crenças e o Cristo comum, ela é interessante porque o que mais a gente encontra no evangelismo é quando o pessoal fala, né? E aí, você conhece Jesus? Eu disse, não, a pessoa diz, ah, eu já conheço, eu tenho Deus na minha vida. Aí, tipo assim, muitas pessoas, né, ficam sem, tipo, saber de fato qual é a resposta a dar sobre isso, né? Porque a pessoa diz, ah, eu já tenho um Deus, já tenho um Jesus, ah, eu já sigo ele, mas a pessoa está totalmente no caminho troncho, né? Não está de fato seguindo a Cristo. Mas a maioria das respostas vai ser dessa forma, né? É, fez bem, Alan, entrar nesse mérito agora. Eu ia deixar mais para frente, mas já que tu entrou, interessante é que quando diz assim, eu sigo ele, aí eu brinco, né? Eu digo, então manda o Instagram dele para me seguir ele também. Eu não estou seguindo Jesus ainda no Instagram, não. A pessoa começa a rir. Mas de fato é verdade. Eles vão falar que seguem a Cristo, né? Que já, não, eu sei quem é Jesus, conheço ele. E aí você começa a navegar nos evangelhos e vai encontrar versículos, não é? Que diz que aqueles que realmente conhecem a Jesus, que segue ele, acho que é João capítulo 15, deixa eu só confirmar aqui, né? Ele diz que se vocês são meus amigos, fazem aquilo que eu mando. Deixa eu só achar aqui. É, isso mesmo. João 15, 14. Diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu pai. Então veja bem, a resposta que Alan deu aí, né? Um exemplo muito bom. Ah, mas eu sigo a Jesus, eu conheço ele, né? Você pode dizer assim, mas será que Jesus pode te chamar de amigo? Será que você conseguiria ser reconhecido como amigo de Jesus? Precisa dizer, ah, sim, com certeza. Eu digo, então vamos ver a resposta aqui na Bíblia? João capítulo 15, versículo 14 diz assim. E se for um católico é melhor ainda também, que você pode abrir a Bíblia dele. Essa parte do Evangelho, faz tempo que eu li, mas eu acredito que é a mesma coisa. Talvez uma palavra ou outra distinta. E dizer a eles, ó, vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados. Ou até mesmo no Mateus 16, 24, né? Ah, eu sigo a Jesus. Ah, tu segue mesmo? Que bom. Parabéns, isso é muito bom. Mas eu posso ler aqui um versículo para você? Então vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 24.
16:24. Eu estou na Bíblia analógica aqui, por isso que eu estou com um pouquinho de demora aqui para achar o versículo, né? Hoje eu decidi usar a analógica. 16:24, né? Diz assim: E Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, veja que ele disse aos discípulos, mas ele disse aos discípulos: Se você quer ser meu seguidor, ele disse alguém, alguém. Se você disse que é seguidor de Jesus, então você no mínimo deve estar cumprindo isso aqui, né? Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, estejam pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. E siga-me. Esse siga-me você pode usar exemplo de Jesus, dizer, ó, Jesus ele abriu mão da sua vida, né, para morrer pelos outros ou para servir as pessoas, né? Um exemplo é que ele lavou os pés dos apóstolos. Você vai perguntar, você já tem, se lavou os pés de algum desconhecido na rua ou dos apóstolos? Você tem realmente servido as pessoas? Eu até brinco às vezes, eu digo, porque eu cheguei aqui na casa da senhora, só não me deu nenhuma água, nem me ofereceu. Então, você pode soltar essas indiretas, né, de verdades. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar. Irmão, em 1 João 2,6 diz assim, aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, deve andar como ele andou, né? Quando a Isso, pessoa diz assim que tem Jesus, que desde quando nasceu, ele sempre afirma com toda a convicção, né? Eu tenho Jesus desde quando nasci e tal, ando com Jesus. Eu gosto de acrescentar assim, fazendo umas perguntazinhas básicas para ele. Se você tem Jesus, então você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você ia para o céu? Aí pronto, aí ele se perde todinho, diz que não sabe, que não tem certeza. E aí isso isso, é uma estratégia assim, bem simples, né? Que a pessoa vai tropeçar nas suas próprias palavras. E quem tem Jesus, a Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Várias passagens, a Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Então, ele vai ver que essa história de dizer que tem Jesus é só porque ele escuta do pai, da mãe, da família, da sua religião que tem Jesus. Agora, você falou aqui nesses grupos, né, muçulmano, judeu, testemunho de Jeová, mas a gente sabe que no Brasil a religião predominante é o catolicismo, né? É claro que a gente vai encontrar mais católico, com certeza, sem dúvida nenhuma. Pode ser que encontrar um judeu, eu acho que é quase difícil, né? É difícil de encontrar um muçulmano, é quase impossível encontrar só que em aqui, João Pessoa tem. né? É, Agora, o testemunho de Jeová, claro que tem. Mormons também tem, espírita, ateu tem. Mas o predominante é o catolicismo, a gente sabe disso, né? E que a gente também encontra, vê que ele também tem seus argumentos da sua própria fé, da sua própria crença, né? E quando vai para o confronto bíblico, a gente sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. É só é. esse argumento aí. Como é o nome do É o irmão? irmão Marcelo, Francisco. Marcelo, Marcelo? Francisco Marcelo, né? Francisco. Irmão Francisco, muito bom. E também vale ressaltar que já aconteceu comigo, da pessoa ser da Umbanda, né, e ela não falar que é da religião, me ouvir, me analisar, para depois falar que é da religião, né? Isso aconteceu comigo já. Pessoa era e ouviu, aí no final olhou, parou, pensou. Se eu posso contar uma coisa, pode. Eu sou Umbanda. Eu digo, interessante. E por que você não se identificou? Não, porque eu gosto de ouvir primeiro. Oi, Maia. Ô, Eu gosto de Max, ouvir. Oi. interessante nesse que Francisco falou. Eu acho que o pastor até pode nos ajudar, pastor Gleides, se não sei se ele está aí. Essa questão assim, é interessante, o católico ele tem até essa peculiaridade, né? Que ele crê em Deus, crê em Jesus, e a gente crê em Deus e crê em Jesus, mas tem aquela a grande diferença, vamos dizer assim, né?
eles adoram, veneram os santos e tal. Tem essa tradição oral da igreja. Então, assim, eu acho que a questão do católico ele é mais, vamos dizer assim, mais específico, né? Ele dá um pouquinho mais de trabalho para os evangélicos, né? Evangelizar, né? Por essas Então, questões que você então vamos Mari, puxar essa linha, né, agora, né? Então vamos focar nos católicos, né? Já entendi que a gente tem mesmo essa diversidade de crenças, de grupos, a gente vai dar uma focada mais nesses católicos, né? Já se passou 43 minutos aqui. Então, culturalmente, né, a gente tem nas nossas raízes essa religião, catolicismo. Então, é uma questão cultural. Muitas vezes muitos não praticam, mas ele se denomina católico, né? Hoje eu tenho alguns conhecidos católicos, né, praticante. Inclusive eu brincava com um que ele fazia parte da tesouraria, do recolhimento das ofertas, né, dízimos, e eu dizia que ele era tesoureiro. E aí certa vez o Papa disse que não deve se adorar Maria. Eu fui brincar com ele por conta disso, ele ficou bravo comigo. O Papa, ele disse que não é para adorar Maria, você não pode. A partir de agora, eu adoro Maria, eu quero que o Papa vá lá. E disse aquelas coisas lá. Eu quero nem saber, eu vou adorar Maria, para você entender o quanto eles são fissurados, né? Nessa visão de adorar Maria, de que Maria foi escolhida por Deus através de um anjo e que ela não cometeu mais pecado, ela não teve mais filho depois de Jesus. Então, essa questão do catolicismo ele é muito, muito, muito complexa para a gente não ofender a religião deles, né? Esse meu amigo, eu conheço ele desde a infância, eu posso brincar com ele, eu tenho essa liberdade, né? A gente brinca, depois eu deixo ele se acalmar e diga, fica tranquilo, tava só brincando. Então ele releva depois. Na hora ele se exalta, mas depois ele se releva. Ele releva. Então, o próprio Papa, ele já falou, acho que foi eu acredito que foi ano passado, não foi esse ano, mas já teve um episódio que ele já mencionou lá em Roma que não é para adorar Maria, o próprio Papa. Então, é, você pode iniciar, né? Não só mostrando as escrituras, mas também que o próprio líder da igreja deles, da religião deles, já pediu, não, ordenou, isso é uma ordem, é que ele manda em todas as igrejas, que não é para adorar Maria. Então, você já vê, porque ele substitui Jesus, né? Porque Jesus veio de Maria, então Maria é superior a Cristo, porque é mãe dele. Essa é a visão deles. Então, a diversidade de crenças e o Cristo comum, né? Universalidade da necessidade redentora. Apesar das divergências doutrinárias profundas, existe um denominador comum entre todos os perfis: a carência da revelação salvífica contida nas Escrituras. O objetivo central não reside na refutação sistemática de dogmas alheios, mas na apresentação da suficiência de Cristo, reconhecendo que a verdadeira transformação é uma prerrogativa exclusiva da ação do Espírito Santo. Essa questão do catolicismo, né, que eles adoram a Maria, como alguns apresentam até Jesus é inferior a ela, a gente tem que realmente falar com convicção naquilo que a gente acredita. Porque se eu falar que Jesus é suficiente, que lá em João capítulo 14, versículo 6, ele afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém não vai ao Pai a não ser por ele. Na Bíblia do católico tem esse versículo. Na Bíblia do católico tem esse versículo. Acho que é a Bíblia de Jerusalém, estava até querendo comprar. Então, se ele afirma, você questiona,
será que a minha Bíblia só está mentindo, está errada? Porque eles não têm o hábito de ler a Bíblia. Se nós cristãos evangélicos não tem esse hábito de estar estudando e lendo, consumindo ali, imagina o católico. Você encontrar um católico que lê a Bíblia e entende, ele vai deixar de ser católico. Ele vai começar a seguir o evangelho. Então, é muito mais objetivo você mostrar esse versículo ao católico, que não é Maria, não é São João, São Pedro, São Paulo, São Malaquita, e quantos santos tem aí na Igreja Católica? Que a salvação, e para ir ao Pai, a ponte, o WhatsApp de Deus é Jesus. É João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus a não ser por ele. Humanização do interlocutor no processo dialógico. É imperativo que o evangelista enxergue o indivíduo para além de seu rótulo religioso. Isso aqui é muito importante. É você enxergar além da religião que ali é uma pessoa que tem dores, que tem traumas, que tem dificuldades, que tem frustrações, que já pode ter sido enganada várias vezes, né? Em relacionamentos conjugais, em religiões, enfim, em diversidade de coisas. Então, além do rótulo religioso, temos que ter essa percepção, né? Compreendendo suas histórias, traumas e motivações. Ao reconhecer que cada pessoa é o objeto do amor divino, certo? Depois que você identificou que ela é uma pessoa fragilizada, que tem seus problemas, e que ela é o objeto do amor divino, que Jesus morreu por pessoas, não por coisas. Então, se Jesus se sacrificou por pessoas no plural, não por pessoa, ou pela pessoa, né, por Max, ou por Alain, ou por pastor fulano, não, por pessoas, no plural. Então, entendendo que esse amor divino, né, foi por pessoas, né, a abordagem deixa de ser um embate intelectual para se tornar um ato de serviço e proclamação da verdade bíblica com mansidão e empatia. Essa palavra de empatia é muito importante, que é o ato de se colocar no lugar do outro. E a gente nunca deve esquecer disso. A centralidade da pergunta cristológica. Propor o questionamento: quem é Jesus para você? Funciona como uma ferramenta de diagnóstica essencial para identificar a base teológica do interlocutor. Ou seja, você identifica o nível de conhecimento da pessoa. Quando você faz essa pergunta, né, como o irmão Francisco citou, com base na resposta dela, você vai identificar o nível de conhecimento da Bíblia que aquela pessoa tem, se ela herdou o conhecimento de um parente, se ela é uma pessoa que estuda muito, lê, mas não entende, né? Porque eu tenho um tio que ele não é evangélico, inclusive ele usa drogas desde os 12 anos dele de idade, e ele leu a Bíblia, acho que mais vezes do que eu imagino, ele sabe, decorou a Bíblia toda. E geralmente, o que eu entendo sobre isso é que ele não tem geralmente não, ele não tem o Espírito Santo, que é o que nos traz as verdades que estão ali, né, dentro da palavra de Deus, aquilo que está em oculto. O ateu ele não tem, meu tio ele se tornou ateu porque ele tem um conhecimento da Bíblia, mas ele não pratica. Ele sabe, se você for falar com ele da palavra de Deus, ele vai lhe dar uma surra, né? Literalmente, de debate, e você vai ficar perdido. Ele vai citar versículos que talvez você nunca tenha lido ali, né? Ou feito uma leitura, e você vai ficar perdido. Ele vai confrontar a sua fé e trazer a dúvida para você, porque ele vai ter uma interpretação que não é bíblica. E é justamente essa questão. O Espírito Santo que nos revela o que está em oculto na palavra de Deus. Aquilo que, quando diz assim, que a palavra se renova todos os dias, é porque o Espírito Santo está nos falando ali,
né? Digamos que a Bíblia, a gente pode fazer essa analogia que ela é um livro de um idioma que a gente lê, mas não entende o que está lendo, e o Espírito Santo é o tradutor. É ele que faz a tradução daquilo que Deus quer nos passar naquele exato momento. Eu leio o versículo, hoje ele vai me falar, o Espírito Santo vai me falar sobre aquele versículo, algo. Daqui a uma semana eu vou ler aquele versículo de novo, e Deus vai me falar através do Espírito Santo algo diferente. Então é isso que o ateu ele não tem. Ele tem o conhecimento, mas ele não tem justamente o Espírito Santo que traz essa interpretação da palavra de Deus. Então, né, esta indagação permite que o foco da conversa, né, seja deslocada de periféricos denominacionais, ou seja, discussões filosóficas estéreis, diretamente para uma pessoa de Cristo, que é o núcleo da mensagem apostólica. Pergunta sobre o diálogo. Identificação de lacunas e doutrinários. Acho que o pastor quer falar. O pastor quer falar? Alguém quer falar? Falou aí no áudio. Então, eu vou Acho que não. continuar. Se alguém quiser falar, ou acrescentar, ou melhorar, ou é só falar que a gente dá uma pausa, tá bem? A resposta fornecida revela imediatamente onde a visão do outro se desvia do cânon bíblico, seja ao considerar Jesus apenas um profeta, um mestre, ou ser um ser criado, né? Um ser criado por Deus. Corrigir a cristologia é o passo fundamental, pois qualquer erro sobre a identidade de Jesus compromete a compreensão da graça e da eficácia da obra realizada na cruz, né? Então é muito importante, com base na resposta, quando você faz a pergunta quem é Jesus para você, né? De acordo com que ele respondeu, um profeta, um mestre ou um ser criado por Deus, você trazer ele para dentro do plano, né, salvífico de Deus, né? Quem é realmente Jesus segundo as Escrituras Sagradas? Acho que é Isaías capítulo 54. Vai falar, Mas Alan? vou. Eu acho que isso aí é um ponto principal. Acho que o mais principal de um evangelismo é essa questão aí da cristologia, da pessoa de Cristo, né? Porque os testemunhas de Jeová têm uma visão diferente de quem é Cristo. Por exemplo, eles creem que Cristo é um espírito, né? Um ser, mas não é o próprio Deus. Os mormons, basicamente, da mesma forma. Então, a apresentação de Cristo como sendo o próprio Deus é a diferença entre os evangélicos, entre os protestantes, né? Nós e os mormons, ou os testemunhos de Jeová. Então, eu acho que a gente deve guardar isso no nosso coração bem guardado, para que na hora, né, a gente consiga apresentar Cristo, né, como o próprio Deus, né? Porque isso eles fazem, essa é justamente a diferença nossa para o Testemunho de Jeová, para o Mormon. Então isso é muito importante, né? É essa diferença da apresentação de Cristo, como Deus também, sendo Deus também. É uma coisa também, irmão, é que a gente pode ver que tudo de Deus para nós é através de Jesus, e tudo de nós para Deus é através de Jesus. Se a gente for analisar, e veja só, o amor é uma pessoa, a luz é uma pessoa, a esperança é uma pessoa, a vida é uma pessoa, a graça é uma pessoa, tudo, você for ver todas essas virtudes, essas qualidades, essas virtudes que está na Bíblia, é na pessoa de Jesus. Tudo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus, Jesus é o resplendor do próprio Deus, é a imagem perfeita de Deus Pai. Deus se revela na pessoa de Jesus. A principal revelação de Deus é Jesus Cristo. A pessoa que nega isso, então ele não está fora da verdade. Com certeza ele está fora da verdade. E um ponto importante que a gente pode usar também é que Jesus, além de ser tudo isso, um dia ele vai nos julgar. Ele é nosso Salvador. Hoje a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã está entre a cruz e o trono. Um dia Jesus vai nos julgar. Se Jesus fosse julgar eu e você no dia de hoje, certo?
Como a gente se sairia nesse julgamento? A Bíblia diz lá em Hebreus, né, 9:27, após a morte, sexo e juízo. Jesus vai nos julgar. Se a gente fosse julgado, ser julgado por Jesus hoje, como seria o resultado desse julgamento? A gente vai confrontar essa pessoa com os 10 mandamentos, com todos os pecados que ele comete. Então, diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, perfeito, você acha que Deus vai nos considerar inocente ou culpado quando ele for nos julgar? É claro que é culpado. Um culpado merece um prêmio ou um castigo? É claro que é um castigo. Esse castigo é no lugar bom ou no lugar ruim? No lugar ruim. Esse lugar ruim é o céu ou o inferno? É o inferno. A pessoa vai ser confrontada com a palavra de Deus, ele vai ver que é um pecador, ele vai ter consciência do seu pecado. Aí, depois de tudo isso, ele vai receber a boa notícia do Evangelho, né? Mas o que foi que Deus fez através de Jesus para que a gente não vá para o inferno? Morreu na cruz, né? Ressuscitou, está à direita, é o nosso intercessor, nosso mediador. Então, levando a pessoa a ter consciência do seu próprio pecado, confrontando ela com a palavra de Deus, com os mandamentos, com aquilo que a gente faz no dia a dia, uma mentira, uma raiva, uma inveja. Tudo isso é pecado que ofende a santidade de Deus. E tudo isso nos torna culpados diante do Senhor. E um culpado é o que se merece. Aí entra a boa mensagem do Evangelho, né? As boas novas, boa notícia. Vem com a má notícia primeiro, depois com a boa notícia. De que ele, para evitar ir para o inferno, Jesus está aí de braços abertos, convidando ele a se tornar cristão, a se arrepender, se converter, né? E um dia estar com Deus por toda a eternidade no céu. Amém. Irmão Francisco, obrigado pelas palavras. E eu costumo usar até esse início que o senhor falou do julgamento de Deus para quando eu vou dar aviso a alguns grupos, né, de irmãos sobre evangelismo. Né? Questiono eles assim: se meu irmão, você vai evangelizar? Ah, não vou, não posso. Vou ter ensaio, vou ter compromisso dentro da igreja, não posso. E aí eu questiono, mas meu irmão, e quando você estiver diante de Deus e ele diz assim, mostre-me suas mãos, será que a sua justificativa vai ser, ah, Deus, eu tocava, depois que eu tocava, eu ia para o ensaio da dança, eu varria a igreja, eu limpava, eu fazia tudo na igreja, eu até pregava no culto da quarta-feira, culto de oração, e Deus vai questionar de novo você, mostre-me suas mãos, porque o ID hoje é substituído pelos compromissos e atividades internas da igreja. Hoje, o evangelho ele está cobrindo, tá preta a tela aqui, voltou. O evangelho ele está cobrindo a nossa rotina interna, tá superior ao ID. E eu brigo muito com a minha igreja sobre essa agenda da minha igreja, que é feita 6 meses antes, é semestralmente organizada, e colocam atividade dentro do dia de evangelismo. Eu tenho um grupo pequeno que é fiel ao evangelismo, mas como coordenador, eu tenho a obrigatoriedade de aumentar esse grupo. E é muita luta, porque tem escotismo, tem ensaio, a juventude é ausente, os embaixadores do rei vai uma mensageira, a MM vai, o SMHB está presente, né? A terceira idade vai, mas o ID é para todos, todos, todos. Não tem um grupo específico, né? Mateus 28, versículo 19, é para todos, é falar do amor de Jesus e fazer discípulos. Então, priorizando a priorização do acolhimento empático. O evangelista deve priorizar a escuta ativa para identificar possíveis feridas emocionais e traumas institucionais. Muitas vezes, a negação de Deus é uma reação à decepção com líderes ou comunidades religiosas, exigindo que o diálogo se concentre no acolhimento pessoal e na demonstração do amor prático, em vez de focar exclusivamente em complexas disputas intelectuais. É muito legal esse ponto aqui, porque a gente escuta muito pessoas que já foram evangélicas, que hoje diz que não vai mais por causa de fulano, por causa do pastor, por causa de uma irmã, por causa de um irmão, né?
E ela vai desabafar. E você tem que ouvir esse desabafo. Você só não pode discordar. Você pode dizer, eu entendo, irmão ou irmã. Você já chama de irmã. Eu entendo. É muito importante você chamar eles de irmão, irmã. Eu entendo sua frustração, seu problema, mas você entende que a igreja é feita de pessoas falhas pessoas imperfeitas adorando um Deus perfeito. Você entende que nós estamos sujeitos a isto e que nós precisamos olhar para Cristo. Que se você não se sentiu bem, converse com a pessoa, pergunte o porquê. E se não tiver erro, não deixe de adorar a Deus por conta de pessoas. Não faça isso, não é uma prática boa, saudável para você. Centralidade na pessoa de Jesus Cristo. A abordagem sugere que a missão principal não consiste em vencer debates filosóficos sobre a existência de Deus, mas em apresentar a figura histórica e espiritual de Cristo. Ao evitar confrontos argumentativos estéreis, o comunicador permite que a mensagem bíblica ressoe de forma direta, focada na premissa de que, embora a instituição falhe, Cristo permanece como uma figura fidedigna. Reconhecimento das motivações individuais. É fundamental discernir se o ateísmo, agora a gente está falando de ateu, do interlocutor possui raízes intelectuais, filosóficas ou experienciais. O que eu quero dizer com isso? Quando você encontra um ateu, o ideal é você ouvir a visão dele para você identificar se ele nasceu num berço intelectual, se a ciência dele, né, ensinou a ele que Deus não existe, ou se a filosofia que ele entende apresentou um Deus que não existe, que é criação humana, ou se foi experiências dele que identificou que, por exemplo, ele já foi evangélico, aguardava uma resposta de Deus, Deus não respondeu conforme ele esperava, e aí ele se tornou ateu, né? Que é como perdas ou injustiças. Então, é muito importante você entender essa visão, né, do interlocutor para você conseguir apresentar a ele Cristo. Ao compreender a trajetória subjetiva do indivíduo, o evangelista pode conduzir a conversa com maior sensibilidade. A gente vai concluir, tá bem? Eu vou concluir aqui por conta do horário. Sensibilidade, apresentando Jesus como aquele que compreende a dor humana e oferece uma verdade que transcende as falhas observadas nas organizações religiosas contemporâneas. Deixa eu ver aqui, só um ponto aqui importante para a gente concluir aqui, conclusão. Tinha mais slide, mas a gente vai dar uma adiantada aqui para a gente concluir. Acho que daqui conclusão. Então, eu vou ler aqui rapidamente a conclusão para a gente finalizar, tá bem? Acho que é Eli Kelvin, né? Costa quer falar, pode falar. Ah, perfeito, então. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Max, tenta deixar, tipo assim, uns 10, 15 minutos para a gente tentar, quem quiser falar, que queria falar. Pronto, Eu voltei um então calma pouquinho. aí. Porque aqui tem uma abordagem aos testemunhos de Jeová e Mormons, tá bom? Os ateus e agnósticos eu não vou trabalhar, mas eu vou para que a gente vai encontrar, né? Abordagem com testemunhos de Jeová e os mormons, né? Reconhecimento da dedicação e sinceridade religiosa. Meus irmãos, quando eu encontro um testemunho de uns mormons, né, aqueles jovens que estão na rua, eu gosto de conversar com eles porque eles têm uma ação que nós não temos coragem de fazer, que nós somos covardes. Nós como seguidores de Cristo que dizemos que somos, nós não temos coragem de ir para outro país, abrir mão das nossas responsabilidades e falar desse amor de Deus como eles falam. Geralmente eu pergunto a eles o seguinte: eu nem falo muito do evangelho, né? Só se eles dão uma oportunidade.
mas eu gosto de ouvir as experiências dele. E eu questiono ele acerca do seguinte: sua família é da mesma religião que você? Alguns dizem que sim, outros que não. E como ela vê você abrir mão de tudo para ir cumprir uma missão que não é sua em outro país, desconhecido, que hoje a gente tem uma violência muito grande. Inclusive tem um filme sobre esse evangelismo dos mormons, que é de ação, é um pouco de suspense, que se chama Herege, que eu indico que vocês assistam, né, para não fazer uma abordagem de risco entrando numa casa de desconhecido, onde o Espírito Santo não permite que você entre, você vá lá e entre. Que é duas irmãs mormons que elas, na regra deles, ela não pode entrar numa casa se não tiver uma mulher. E o senhor de idade, né, que ele tem um conhecimento teológico enorme, ele engana elas, dizendo que a esposa está na cozinha preparando uma torta, e ele bota lá uma vela que tem o aroma da torta, e elas entram. E aí ele começa a fazer uns jogos lá que ele tem. Eu não vou dar spoiler total, não, né? Mas elas não podiam entrar nessa casa. É muito bom filme, viu? Quem quiser assistir, o nome é Herege. Então, o reconhecimento da dedicação deles, né? Eu gosto muito de ouvir justamente as experiências deles, né? É fundamental iniciar a interação Irmão, reconhecendo. Oi. é, domingo de manhã eu também, minha igreja é ali em Mangabeira 7, e domingo de manhã eu fui dar uma volta no bairro também, conversando com algumas pessoas, e deparei com um grupo de testemunhos de Jeová. E a gente sempre vê esses dois grupos, né? Testemunho de Jeová e Mormon. O Mormon menos, mas é de dois em dois, né? Dois jovens. Isso. Já o Testemunho de Jeová não é um grupo, eles vão em grupo, com guarda-chuva e tal. Mas aí a gente vê, né, que muitas vezes a gente que conhece a verdade não está fazendo isso que ele está fazendo, né? Não fazem É isso. constrangedor, né? É demais. Aí eu falei até para minha igreja É. uma vez, rapaz, a gente tá vendo eles aí, ó, e a gente tá aqui. Agora, o seguinte, é verdade o seguinte, que se um deles se converter, deixa de fazer isso. Deixa de fazer isso. Uma vez até o meu pastor É falou. Disse, porque, "Olha, se eles se converterem, deixa de fazer isso." na verdade, irmão Francisco, eles entendem na doutrina deles que a salvação deles depende disso. É, E a motivação que faz eles sair na chuva, no sol, é tipo assim, eles têm a meta. Se tem a eu, meta, eles têm a meta, é verdade. se eu não sair para fazer isso, eu não vou ser salvo. Ou seja, a gente vai ver aqui que não é por mérito, né? É fundamental iniciar a interação, né? E reconhecendo a disciplina e o compromisso moral desses grupos, você pode elogiar justamente, eu elogio muito eles, porque você faz um vínculo de amizades. Cara, parabéns você ter essa atitude, eu admiro demais você fazer isso. Abrir mão de tudo lá e para um país desconhecido, com a língua diferente, difícil. Português é difícil, viu? Até hoje eu estou tentando me adaptar a ele, né? As testemunhas de Jeová e os mormons são frequentemente indivíduos dedicados ao serviço e ao estudo, possuindo uma postura ética rigorosa. Ao validar essa sinceridade, em vez de tratá-los como adversários, o evangelista estabelece uma base de respeito mútuo necessário para um diálogo acadêmico e teológico produtivo. Então, quando você demonstra essa admiração pelo trabalho deles, você faz amizade, né? Você mostra respeito, admiração, e isso te dá uma oportunidade de falar com ele depois, sem ele estar naquela missão exatamente naquele dia. Que a gente já entende que os mormons, vamos ver daqui a pouco, mas os testemunhos de Jeová, eles fazem isso por essa motivação, porque entende que se eles não fizerem, eles não serão salvos. E que existe uma quantidade, né? Não é todos que serão salvos. Centralidade na identidade antológica de Jesus Cristo. O ponto nefrálgico da divergência reside na natureza de Cristo. Enquanto a Bíblia revela como Deus encarnado, esses grupos possuem visões subalternas ou distintas. A estratégia consiste em não atacar a organização institucional, mas utilizar as escrituras para questionar quem é Jesus.
O objetivo é conduzir a conversa de volta à suficiência de Cristo, demonstrando que uma visão equivocada sobre a sua divindade compromete toda a estrutura doutrinária. Diferenciação entre fontes de autoridade doutrinária. No caso específico dos mormons, deve-se considerar que a base de sua fé estende-se para além do cânon bíblico tradicional, ou seja, da Bíblia, né? Eles seguem também um livro que foi dado para eles por Joseph Smith como uma nova revelação, né? Um novo evangelho, eles têm essa visão, incluindo revelações adicionais. A abordagem sugere focar na pergunta sobre a identidade de Jesus. Por isso que é muito bom evangelizar mormons, é mais fácil, porque eles têm a Bíblia, mas a Bíblia é como ela fosse um livro já obsoleto. E eles têm um livro da revelação de Joseph Smith, que é uma nova revelação, um novo evangelho, né? Mas eles ainda acreditam na Bíblia, certo? Então, eles também têm um conhecimento, né, segundo a teologia bíblica, na visão deles, de Jesus segundo as escrituras originais. Ao estabelecer a Bíblia como um parâmetro, o evangelista pode analisar se as revelações suplementares sustentam a obra completa e redentora realizada por Cristo Jesus na cruz. Não sustenta. A revelação, as revelações de Joseph Smith não têm sustentação bíblica nenhuma, segundo o cânon bíblico. Não tem. Nem se preocupe que não tem. Se você quiser depois dar uma pesquisada, tem aí o GPT, o Gemini, a IA da Meta, você pode pesquisar ele sobre a história de Joseph Smith, suas revelações, o Evangelho segundo ele, você vai ver que não tem nenhuma base bíblica. Abordagem com testemunhas de Jeová e Mormons. Promoção do diálogo ético sem o uso do sarcasmo, sem fazer nenhuma indireta, sem aborrecer eles. A eficácia do evangelismo cristocêntrico depende da manutenção de uma postura intelectual honesta, emocionalmente equilibrada. Ou seja, você não pode se agora não sei mais não. Exaltar-se na hora de falar. Você tem que ficar sereno, tranquilo e com convicção. Você tem que acreditar no que você está falando. Se você não acreditar de todo o seu coração no que você está lendo e falando, não sinto muito, porque eles não vão aceitar. É terminantemente proibido o uso de ironia, ridicularização ou debates agressivos que visem apenas a vitória intelectual. O compromisso deve ser com a verdade falada em amor, tratando o intelector como alguém que Deus valoriza e que carece da revelação de Cristo bíblico para a salvação. Isso é muito importante. Eita, agora tá. Ele tá ficando apagado aqui só quando eu clico. Diálogo com espíritas e praticantes de religião afrodescendentes. Isso aqui vocês podem encontrar, tá bem? Espírita kardecista talvez não. Mas afrodescendentes vai ter o pessoal do quilombola, não sei se lá na região ali do Cruz do Espírito Santo ali vai ter. Mas se tiver, então a gente vai ter pelo menos um pequeno aqui trecho para a gente ter uma ideia, tá bem? Valorização da conduta, ética e caridade, tá bem? Reconhecendo que muitos espíritas kardecistas possuem um compromisso genuíno com o bem-estar social e a ética. O diálogo deve iniciar pelo respeito a esse desejo de praticar a caridade, evitando transformar a interação em um embate sobre fenômenos espirituais, focando, em vez disso, a suficiência do sacrifício de Cristo para a redenção humana. Os espíritas kardecistas, eles fazem muita coisa para o próximo, independente de religião, doutrina, eles trabalham muito com caridade e o social, coisa que muitas igrejas evangélicas não fazem. Não fazem. Deixam a desejar essa parte da caridade e do social, certo? É muito complicado. É muito complicado, porque se tiver um grupo espírita kardecista numa região e uma igreja evangélica
e uma família carente, precisando ali de alimento, de roupa, a igreja deixa a desejar. E isso dá um mau testemunho. Infelizmente, infelizmente. E o social, eles se preocupam muito com o social. O diálogo, né, deve se iniciar por respeito, né, na prática da caridade, evitando transformar a interação em um embate sobre fenômenos espirituais, focando, em vez disso, na suficiência do sacrifício de Cristo. Eles leem também muito a Bíblia, tá? Eles leem e acreditam na Bíblia. Porém, têm uma visão diferente. Centralidade da graça sobre o esforço evolutivo. Diferencia o respeito bíblico da salvação pela graça mediante a fé do conceito de aperfeiçoamento progressivo por sucessivas existências. É fundamental questionar de forma respeitosa se a obra realizada na cruz foi definitiva, conduzindo o intelector a refletir sobre a impossibilidade de alcançar a plenitude espiritual através de mérito ou esforço próprio. Isso, eu não vou citar aqui os versículos, deixa eu só achar aqui no outro material, mas tem uns versículos aqui que a gente debate muito com eles. Debate não, na verdade, né? A gente apresenta a eles essa parte do que a salvação não é por força nem por obras, né? Mas sim pelo sacrifício de Cristo, pelo amor que Deus teve pela humanidade, né? Em reconciliar o homem que lá em Gênesis quebrou esse relacionamento pela desobediência de uma ordem, apenas uma ordem. E que aí veio as leis de Moisés, mostrando a gravidade de cada. Para Deus não existe pecadinho, pecadão, mas as leis de Moisés ele apresentava sim, certo? Cada pecado ele tinha uma gravidade, né? Uma sentença, na verdade, e a sentença de acordo com cada tipo de pecado. Mas para Deus não tem, tá bem? Muito importante a gente lembrar disso aí. Mas a lei de Moisés foi criada e tinha sim uma sentença com gravidade para cada tipo de pecado. Pelo horário eu não vou procurar aqui não, senão a gente vai demorar aqui. Sensibilidade cultural e histórica nas religiões de matrizes africanas. Aborde praticantes de Umbanda e Candomblé, compreendendo que suas crenças estão frequentemente ligadas a identidades familiares e raízes históricas profundas. Gente, Candomblé e Umbanda é passado de geração por geração. Eles dizem, já conversei com muitos deles, eu gosto de ouvir. Hoje eu não tenho mais tempo de ir num culto Umbanda nem do Candomblé. Mas não tenham medo não, também é bom conhecer também a cultura deles, a história deles. Isso é passado como herança cultural, certo? Os orixás deles diz que escolher um parente dele que ele quer passar, como se fosse passar o poder para aquela pessoa. Escolher ele para passar. É muito interessante como é passado de geração a geração. E não é qualquer um, não. Segundo eles, o orixá que escolhe, eu esqueci o outro nome lá, que escolhe a pessoa, e aí essa pessoa que foi escolhida, eles têm que começar a fazer o trabalho de treinar, dele começar a participar para aquela entidade começar a tomar conta. O evangelista deve evitar qualquer forma de desrespeito ou zombaria cultural, priorizando a escuta, ouvir. É sempre focando que devemos ouvir primeiro. Escutativa para entender as motivações de busca por proteção e cura, que é o que eles, abre aspas, fecha aspas, entra com essa busca, né? Proteção dos orixás e a cura. Antes de apresentar a mensagem bíblica. Apresentação de Cristo como mediador exclusivo e suficiente, né? João 14:6. Foque a conversa na figura de Jesus Cristo como um único mediador entre Deus e os homens, capaz de oferecer acesso direto ao Pai. Em vez de atacar entidades ou rituais específicos, destaque que a paz e a direção buscada nessas tradições
encontram plena realização na obra completa suficiente do Salvador, que é Jesus. Então, a paz que eles buscam, a direção que eles têm, o objetivo inicial, né, essas religiões, ela não é focada em fazer o mal. Eles buscam justamente uma paz, né, uma cura e uma proteção para eles. Para o mal que querem fazer para eles, eles têm essa visão que o mal quer chegar até eles e buscam essas religiões justamente para essas proteções. Então, que essa paz e a direção buscada nessas tradições não encontram plena realização na obra completa e suficiente, aliás, encontram apenas na realização da obra completa e suficiente do Salvador, que é Jesus Cristo. Foco na pessoa e em suas necessidades existenciais. Isso é no geral agora, tá bom? Eu sei que está espíritas e afrodescendentes, mas aí vai entrar Testemunho de Jeová e Mormons. Identifique que por trás de cada prática religiosa existem medos, dúvidas e sonhos comuns a todos os seres humanos. A abordagem cristocêntrica deve priorizar a conexão humana e o amor cristão, utilizando a verdade bíblica para responder às necessidades da alma sem impor barreiras denominacionais ou demonstrar sentimentos de superioridade. Ou seja, seguir o exemplo de Cristo. Jesus não mostrava em nenhum momento, a gente vai concluir para a glória de Deus, que a gente passou um pouquinho do tempo. Jesus em nenhum momento mostrava, mesmo ele sendo o Deus encarnado, ele não mostrava superioridade. Tanto que é o exemplo que eu falei no início. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Jesus lavou. Que honra, que orgulho eu teria. Eu acho que eu ficava até constrangido, na verdade. Deus faz tanta coisa por mim que às vezes o amor dele me constrange. Imagina um exemplo desse, ele lavar os meus pés, né? Num ritual de purificação ali dos judeus. Ele lavar os meus pés, né? Que coisa magnífica. Então veja, né, o exemplo de Jesus, de sua humildade. Por mais conhecimento, por eles, como ele mesmo falou, que ele não falava de coisas terrenas, mas de algo que era do céu. Mesmo assim, a humildade dele e o amor dele sempre prevalecerão. Prevalecerão quando ele falava, prevalece, né? Quando ele fala conosco. A missão de anunciar o reino. Desvinculação de interesses denominacionais. Ou seja, Não não, tá aparecendo, não. não, foi mal. Não falem, não falem de sua denominação. Não dê testemunho de vocês. Só se o Espírito Santo diz assim, falem, mas não foquem isso. Não foquem, esqueçam isso. O testemunho que precisam levar é o de Jesus, certo? E qual era o testemunho principal, a fonte principal do testemunho, a característica, a verdade e característica principal de Jesus? Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo fala um capítulo completo sobre uma característica exclusiva de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, que é o amor. Só isso. Focando nessa característica de Jesus, amar as pessoas. Amar porque Deus amou primeiro a gente. Então, o propósito fundamental do evangelista não residir na defesa das instituições eclesiásticas ou dogmas confessionais, mas na proclamação do reino de Deus. Ao priorizar a mensagem soteriológica em detrimento de estruturas organizacionais, o mensageiro remove a barreira de institucionais e permite que o foco do intelector permaneça estritamente na soberania divina e no chamado ao arrependimento. Aquilo que o irmão Francisco falou, né? A missão de anunciar a primazia da ação do Espírito Santo. Gente, é muito importante entendermos que nós não vamos mudar nada, nada. O trabalho principal é o Espírito Santo. Então, por isso que existe a necessidade de um falar e o outro interceder. Reconhece-se
que a conversão e o convencimento interior não derivam da retórica humana ou de argumentos lógicos complexos. De acordo com o fundamento bíblico em João, isso é bíblico. João, capítulo 16, versículo 8, eu vou ler aqui rapidão, esse versículo é muito importante, e diz assim, João 16, 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Então, é o Espírito que convence o homem, né? Não, perdão, que convence o homem. De acordo com João 16:8, cabe ao Espírito Santo o papel exegético de persuasivo de convencer o coração sobre o pecado, a justiça e o juízo, restando ao evangelista a função de testemunho fiel, testemunho do amor de Cristo. Missão de anunciar o reino, postura dialógica e empática no anúncio. A missão exige que o evangelista adote uma postura de alteridade, ou seja, de empatia, de se colocar no lugar do outro, priorizando a escutativa e o respeito à trajetória do indivíduo antes de qualquer proposição doutrinária. Ao evitar debates contenciosos e focar na pessoa de Cristo, a mensagem torna-se um convite à reconciliação e à esperança refletindo o método pedagógico de Jesus de valorizar o ser humano. Esse ponto é muito importante, porque aqui tem uma palavra-chave chamada reconciliação. Deus está buscando reconciliar com o homem desde o início, quando Adão pecou. Eu sempre falo isso no evangelismo. Olhe, nós pecamos, nós herdamos o pecado de Adão. Adão pecou e Deus tomou a iniciativa de reconciliar-se com o homem. Quando? Em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, quando ele procura um homem chamado Abrão e diz que através dele vai abençoar todas as famílias da terra. Não foi Abrão que procurou Deus, não. Não foi. Abrão vivia a sua vida, vivia e Deus faz uma proposta para ele inusitada. Saia da sua casa, da sua parentela e vá para onde eu te ordenar. Não deu nem um GPS, nem um mapa para ele. E só pega as tuas coisas aí e vaza. Vai-te embora. Porque através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ali se iniciava esse ato de amor, de redenção, de reconciliação de Deus com o homem. E é através desse ato de Deus que tomou essa iniciativa de procurar Abraão, que aí a gente chegou a Jesus Cristo, que é descendência dele. Meu pai, não estava nem mostrando, perdão, mas é porque eu estou tentando adiantar aqui para a gente concluir. Agora, equação da salvação. Não esqueçam disso aqui. Integralidade e suficiência da obra de Cristo. A máxima. Jesus somado a nada é tudo. Jesus mais nada é tudo, é igual a tudo. Jesus, se você tem Jesus e não tem nada, use essa frase. Meu amigo, se você tem Jesus, o verdadeiro Jesus da Bíblia, não o Jesus que eu acredito que tenho, mas o Jesus verdadeiro da Bíblia, você tem tudo. Porque Jesus mais nada é igual a tudo. Sintetiza a doutrina da suficiência da cristologia, estabelecendo que a graça, a cruz e a ressurreição são plenamente bastantes para a redenção. Não há necessidade de acréscimos meritóricos, rituais complementares ou esforços humanos para validar a eficácia do sacrifício de Jesus na reconciliação entre o homem e o Criador, ou Deus, né? A insuficiência dos esforços humanos, né? Contrapartida, né? A contraparte da equação é tudo. Eu tenho tudo, mas não tenho Jesus, é igual a nada. Eu tenho tudo, mas eu não tenho Jesus, é igual a nada. Ressalta que elementos como moralidade, caridade, tradições ou filosofia são incapazes de garantir a salvação por si sós.
sobre uma perspectiva acadêmica e teológica, a ausência do fundamento cristocêntrico torna-se qualquer estrutura religiosa vazia de poder soteriológico, reafirmando Cristo como o único mediador necessário. João 14:6. Centralidade das Escrituras. Eu acredito que esse é o penúltimo. Esta síntese lógica serve como um guia para a prática do evangelismo cristocêntrico, orientando o evangelista a manter o foco na pessoa de Jesus em qualquer interação. A equação simplifica a complexidade da interação interreligiosa, garantindo que a mensagem final seja sempre a exaltação do nome de Cristo como centro absoluto da existência e da fé. Ou seja, nós só estamos aqui nesse momento reunidos por conta da existência de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo amor de Deus, a entrega total do seu Filho como um cordeiro vivo para perdão dos pecados. Somente isso. Essa é a mensagem central, é a mensagem principal. E uma frase para a gente guardar. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, mas nada é igual a tudo. Tudo menos Jesus é igual a nada. Então, esse foi um resumo, pessoal. Eu agradeço a todos que chegaram ao fim. Eu sei que 1h30 deu uma corrida, mas o material, ele foi muito extenso, né? O Gleidson quer deixar seu momento agora, pode falar, Gleidson. Obrigado, meu irmão. Vou ser bem breve, tá, gente? Quando quando a gente estava falando sobre catolicismo, na hora eu não quis interromper, porque o irmão Max tratou de forma tão suficiente o assunto, de uma forma tão boa, que eu não achei que caberia interromper o raciocínio. Mas eu queria só fazer uma observação, que o irmão Alan falou que eles têm aquela coisa de dizer que eles não adoram, só veneram. O próprio dicionário, antes de ir para a Bíblia, o dicionário já esclarece eles, porque se você for lá no dicionário, venerar é sinônimo de adorar. Se você for na palavra adorar, você vai ver que também venerar está como sinônimo. Então, o próprio dicionário esclarece que está dando no mesmo, né? Mas, claro, que se entrar numa conversa, que entrar nesse ponto, e aí ele entender que os santos podem levar a gente até Deus, o irmão Max, ele colocou bem aí alguns argumentos que a gente pode utilizar, inclusive 1 Timóteo 2,5, né? Jesus como único mediador. O irmão Max citou João 14, versículo 6, também mostra que só Jesus pode nos levar para o Pai. E com relação a ele ser digno de veneração ou adoração, seja lá como eles queiram citar, porque se ele for no dicionário, ou mesmo se for no Google, eles vão ver que é sinônimo. Tem passagens, como eu acho que está lá em Atos 10, quando Pedro vai na casa de Cornélio e vão adorar Pedro, e Pedro rejeita a adoração. O mesmo Pedro que a igreja vai venerar agora no dia 29 de junho. Né? Então, agora, gente, é importante, o irmão Matos também colocou isso muito bem aí entre os últimos slides, principalmente, enfatizou bastante, focar em Cristo. E aí me permitam só 2 minutinhos para eu falar de uma experiência. Eu estava em uma operação de transforma e a gente marcou uma série de 4 estudos do Evangelho de João. Né? Foram 4 oportunidades na casa de um casal de idosos. E logo no primeiro dia, a senhorinha, ela me disse que o marido dela não escutava direito, mas não gostava de crente. Porque uma vez chegaram lá e falaram muito das imagens deles. E realmente, olha que eu já entrei em muita casa, mas eu nunca vi tanta imagem e quadro de santos católicos em uma casa só. Era muita. Eu nunca tinha visto tanto. Mesmo se ela não tivesse me dado esse alerta, já é uma estratégia mesmo. Eu nunca entro nesses assuntos, eu nunca vou abordar, eu nunca vou entrar
questão da religião da pessoa, eu vou focar em Cristo, como o irmão Max muito bem colocou. E aí, eventualmente, quando eles vão se sentindo à vontade, eles mesmos vão colocando algumas dúvidas para fora, vão fazendo perguntas sobre essa questão, se os santos podem interceder, se está certo isso. À medida que eles vão perguntando, aí eu já não estou invadindo a fé deles, já não estou sendo agressivo, eu estou só respondendo perguntas, entendeu? O resultado final é que nós fizemos a série de 4 estudos focado em Cristo, sem falei hora nenhuma das imagens dele. Como o irmão Max muito bem colocou, o Espírito Santo é que vai fazer a obra. No último estudo, quando eu perguntei se a senhorinha que estava participando dos estudos queria aceitar Jesus, ela disse que não. O marido dela tinha raiva de crente e que era quase surdo, tinha que falar com ele gritando. Ele que era quase surdo, ele ouviu, ele estava prestando atenção nos estudos e ele foi lá. Ele não participou, a gente ficava no terraço, ele na sala. Quando eu fiz o apelo que ela não quis, ele foi lá e disse que ele queria. E na minha incredulidade, eu lhe confesso que eu pensei que isso camarada, acho que nem escutou direito. Eu fiquei pensando, né, não vai vingar não. Na minha incredulidade, eu confesso que eu pensei isso. E aí, depois que ele disse que queria aceitar, ele disse: olha, eu quero participar mesmo, viu? Eu quero ir para a igrejinha de vocês, pode mandar a missionária vir aqui na minha casa, eu quero que ela me conheça, eu vou ficar indo. Ou seja, meu irmão, ele não só aquela coisa de vou aceitar Jesus, vou ter Jesus no meu coração. Ele disse que queria ser apresentado à missionária e que ele iria frequentar a congregação. Ele queria se tornar evangélico. Então foi uma conversão bastante autêntica e não precisou atacar as religiões. E só para finalizar, aconteceu a mesma coisa com minha avó. Minha avó era muito católica. Eu e meu irmão, que infelizmente meu irmão hoje está desviado, mas na época ele estava comigo na fé, eu e ele evangelizávamos ela sem falar das imagens. Ela começou a se sentir à vontade e começou a fazer perguntas para a gente. À medida que ela perguntava, a gente esclarecia. Um belo dia ela aceitou a Jesus. Quando ela aceitou a Jesus, eu também não fui lá e disse: olha, agora faça o seguinte, tire essas imagens daqui. Não. Eu disse: ó, vamos discipular e com o tempo ela vai entender. Dito e feito. Um belo dia, ela pegou a imagem e deu para a irmã dela. Disse que não queria mais na casa dela, aquelas imagens. Então é isso. Focar em Cristo. É importante ter essas noções que o irmão Max trouxe muito bem para a gente. Essas noções de como conversar, de como abordar. Agora, de fato, como ele colocou aí nos slides finais, é focar em Cristo. E essas noções a gente vai usar à medida que que a gente ganhar confiança, e a pessoa mesmo nos der abertura, a pessoa mesmo fizer perguntas, e aí a gente vai poder ter oportunidade de esclarecer esses pontos. Mas, como o irmão Max muito bem colocou, confiando no poder do Espírito Santo. Não na nossa técnica, não em nossa teologia, mas sabendo que o Espírito Santo ele vai usar cada um no seu conhecimento, e o Espírito Santo ele vai colocar as palavras, vai nos guiar. A gente só precisa estar cheio de comunhão com ele e obedecer. Obrigado, Amém. gente. É isso aí. Muito bom, Gleidson. Muito obrigado. É isso mesmo que o Gleidson falou. Você não vai precisar ter repulsa pelas imagens, que ele não tem poder nenhum. Não tem. E mesmo se tivesse, agora falando do Umbanda, foi bom, isso me trouxe a lembrança aqui, mesmo, né, do Umbanda que tem, né, um certo poder aí, lembre-se que a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade. Use essa autoridade. Peça ao Espírito Santo para que tenha essa autoridade de não se intimidar. Não é confrontar, nem lutar, nem guerrear. Não se intimidar. Não ter medo. É um espírito de ousadia, né? De coragem, de ânimo, de força e acreditar. Foi muito bom, Gleice, dar esse exemplo, porque me lembrei que ofereça um estudo bíblico. Quando você vê alguém sedenta pelo conhecimento, como o Gleidson deu o exemplo, que começa a questionar
fazer algumas perguntas. E isso da Bíblia? Isso. E se você não souber, não é vergonha dizer, olha, meu irmão, nesse momento aqui eu não vou conseguir lhe responder, mas eu posso voltar mais tarde, eu vou dar uma pesquisada, eu vou tirar eu vou anotar aqui no papel, eu posso voltar mais tarde, você autoriza eu voltar aqui, eu lhe procurar, para a gente esclarecer essas dúvidas junto, autorizo. E anote o endereço e passe para o pastor da igreja local para que ele continue esse discipulado, é muito importante, né? Quando você encontra alguém sedento de conhecimento, de dúvidas, na verdade, né? Nem conhecimento, de dúvidas, né? Hoje, muito evangelho é pregado, mas pouca Bíblia é usada. Dá para entender, né? Muito evangelho é pregado, mas pouca Bíblia é usada, né? É um evangelho diferente daquilo que Cristo propôs para a gente, né? Eu costumo dizer que a Bíblia nos confronta diariamente. Nossos erros, ela revela nossa deficiência espiritual, a nossa desobediência como Adão, ela revela aqueles nossos pecados mais ocultos que a gente esquece ou se finge esquecer. Então, essa Bíblia aqui, ela não é mais usada para pregar. Muito evangelho é falado aí, mas não o dessa Bíblia, do arrependimento, de que Cristo veio para reconciliar-se com Deus com o homem, que é uma ação divina, não parte de nós. Não foi eu que escolhi em 2005 aceitar Jesus na primeira igreja batista de Tibiri 2. Não foi eu, entre meus 15 e 16 anos. Eu não escolhi aceitar Jesus, foi Deus. A iniciativa parte sempre de Deus. Deus está enviando vocês para essa missão, mas ele já sabe quem vai aceitar a ele e como vai ser a aceitação. Então, assim, vão com fé, acreditando e não tenham medo. Confie somente no Senhor, o resto ele faz. Amém? Alan? Amém. Amém, meus irmãos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Já vamos encerrar. Vamos estar orando. Eu queria, nesse momento, já está aí ainda. Estou. Pode estar ouvindo, meu irmão, para encerrar, agradecendo a Deus e colocando, né? Semana que vem o nosso DRS se inicia na sexta-feira. Deus possa nos usar para a glória dele através do Santo Espírito, né? Então, que Deus possa nos usar, em nome de Jesus. Certo. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento que tivemos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, com o estudo, meu Deus, realizado pelo pastor Max. Obrigado, meu Deus, por tudo que a gente aprendeu hoje, com os exemplos, Senhor, com as experiências que foram contadas. E com certeza, meu Deus, falou o coração de cada um que esteve aqui, Senhor, e ouviu. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa encher o nosso coração de desejo, de vontade de estar fazendo a tua obra e que na próxima semana, Senhor, que possamos estar nos dirigindo ali até a cidade, até aquele local, meu Deus, para fazer, Senhor, a tua obra, para levar o teu evangelho, meu Deus, às pessoas que precisam de ti e assim, meu Deus, ver o teu poder agir, Senhor, na vida daquelas pessoas que estão necessitadas do teu evangelho. Abençoa, meu Deus, cada um voluntário, abençoa cada um líder, Senhor, que vai estar à disposição e que cada um, meu Deus, possa estar com um desejo também de te servir. Abençoa, meu Deus, a direção da Jubalita, abençoa cada líder de ministério, abençoa o pastor Max, abençoa, meu Deus, aqueles que vão estar intercedendo e que cada um, meu Deus, possa estar com o propósito de fazer a tua obra em prol, Senhor, do reino. Mas é assim, meu Deus, que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos e até breve. Em nome de Amém. Jesus.